A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Compartilhe, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Leve a bênção de Deus para mais vidas. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a história do pioneiro, o fundador da Igreja Assembleia de Deus. Seu nome, Daniel Berg. Ele que com Gunnar Wingre fundou a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. O missionário evangelista, pastor e fundador das Assembleias de Deus no Brasil, nasceu em 19 de abril de 1884, na pequena cidade de Vargön, na Suécia, às margens do lago de Vänern. Quando recém-nascido, o padre da cidade visitou inúmeras vezes a casa de seus pais para convencê-los a batizá-lo, mas nada conseguiu. Por isso, desde criança, Daniel era mal visto pelo padre, que, desprestigiado, passou a dizer que a criança que não fosse batizada por ele jamais sairia de Vargön. Já naquele tempo, pude observar a desvantagem e o perigo de um povo ter uma fé dirigida, sem liberdade. A religião que dominava minha cidadezinha e arredores impossibilitava as almas de terem um encontro com o Salvador, conta o pioneiro em suas memórias. Quando o Evangelho começou a entrar nos lares de Vargön, seus pais Gustav, Werner, Ogberg e Fredrika, da Igreja Batista, o receberam e ingressaram então nesta igreja. Logo procuraram educar o seu filho segundo os princípios cristãos. Em 1899, quando contava 15 anos de idade, Daniel converteu-se e foi batizado nas águas na Igreja Batista de Hanum. Em 1902, aos 18 anos, pouco antes do início da Primavera Nórdica, deixou seu país. Embarcou a 5 de março de 1902 no porto báltico de Gotemburgo, no navio MS Romeu, com destino aos Estados Unidos da América. Como tantos outros havia feito antes de mim, frisava: o motivo foi a grande depressão financeira que dominara a Suécia naquele ano. Em 25 de março de 1902, Daniel desembarcou em Boston, no Novo Mundo. Sonhava, como tantos outros de sua época, em realizar-se profissionalmente. Mas Deus tinha um plano diferente e especial para a vida de Daniel. De Boston viajou para Providence, Rhode Island, para se encontrar com amigos suecos que lhe conseguiram um emprego em uma fazenda. Permaneceu nos Estados Unidos por 7 anos, onde se especializou como fundidor. Com saudades do lar, retornou à cidade natal, onde o tempo parecia parado. Nada havia se modificado. Só Levi Petrus, seu melhor amigo, companheiro de infância, não morava mais ali. Vive em uma cidade próxima, onde prega o Evangelho, explicou sua mãe. Logo chegou ao seu conhecimento que seu amigo recebera o batismo no Espírito Santo, coisa nova para sua família. A mãe do amigo insistiu para que Daniel o visitasse. Aceitou o convite. No caminho estudou as passagens bíblicas onde se baseava a nova doutrina. Chegando à igreja do amigo Levi Petrus, Igreja Batista de Lidköping, encontrou-o pregando, sentou e prestou atenção na mensagem. Após o culto, conversaram longamente sobre a nova doutrina. Daniel demonstrou ser favorável
Em seguida, despediu de seus pais e partiu, pois sua intenção não era permanecer na Suécia, mas retornar à América do Norte. Em 1909, em meio à viagem de retorno aos Estados Unidos, Daniel orou com insistência a Deus, pedindo o batismo no Espírito Santo. Como não estava preocupado como da primeira vez, posto que já conhecia os Estados Unidos, canalizou toda a sua atenção a buscar a sua bênção. Ao aproximar-se das plagas norte-americanas, sua oração foi respondida. A partir de então, sua vida mudou. Daniel passou a pregar mais a palavra de Deus e a contar seu testemunho a todos. Ainda em 1909, por ocasião de uma conferência em Chicago, Daniel encontrou-se com o pastor batista Gunnar Wingre, que também fora batizado no Espírito Santo. Os dois conversaram horas sobre as convicções que tinham. Uma delas é que tanto um como o outro acreditava que tinha uma chamada missionária. Quanto mais dialogavam, mais suas chamas eram fortalecidas. Quando o Wingre estava em South Bend, Daniel Berg estava trabalhando em uma quitanda em Chicago, quando o Espírito Santo mandou que se mudasse para South Bend. Berg abandonou seu emprego e foi até lá, onde encontrou o Wingre pastoreando a Igreja Batista dali. Irmão Gunnar, Jesus ordenou-me que eu viesse me encontrar com o irmão para juntos louvarmos o seu nome, disse Berg. Está bem, respondeu Wingre, com singeleza. Passaram então a encontrar-se diariamente para estudarem as Sagradas Escrituras e orarem juntos, esperando uma orientação de Deus. Após a revelação divina dada ao irmão Olof Wind de que o lugar para onde deveriam ir era para o Pará. Mas onde seria isso? No Brasil. Daniel Berg, contra a vontade dos seus patrões, abandonou o emprego. Eles argumentaram: aqui você pode pregar o evangelho também, Daniel. Não precisa sair de Chicago. Mas ele estava convicto da chamada e não voltou atrás. Ao se despedir, Berg recebeu de seu patrão uma bolacha e uma banana. Essa era uma tradição antiga nos Estados Unidos. Simbolizava o desejo de que jamais faltasse alimento para a pessoa que recebesse essa oferta. Esse gesto serviu de consolo para Berg, que em seguida partiu com Wingre para Nova York e de lá sairia para o Brasil em um navio. No Pará, Daniel, com 26 anos apenas de idade, logo se empregou como um caldeireiro e fundidor na Companhia Port of Pará, recebendo salário mensal de 12 mil réis. Passou a custear as aulas de português ministradas a Wingre por um professor particular. No fim do dia, Wingre ensinava o que aprendera a Daniel. Justamente por isso, Berg nunca aprendeu bem a língua portuguesa. O dinheiro que sobrava era usado na compra de Bíblias nos Estados Unidos. Tão logo começou a se fazer entender na língua portuguesa, passou a evangelizar nas cidades e vilas ao longo das estradas de ferro de Belém. Enquanto Wingre cuidava do trabalho recém-nascido na capital, como o evangelho era praticamente desconhecido no interior do Pará, Berg se tornou pioneiro da evangelização na região. É que as igrejas evangélicas existentes na época não tinham recursos suficientes para promover a evangelização no interior. Após a evangelização de Bragança, no Belém, tornou-se também o pioneiro na evangelização da ilha de Marajó, onde peregrinou por muitos anos, a bordo de pequenas e grandes canoas. Berg ia de ilha em ilha, levando a mensagem de Deus aos pequenos grupos de evangélicos
que ia se formando por onde passava. No início de 1920, Daniel visitou a Suécia, onde se namorou com a jovem Sara, com quem se casou em 31 de julho naquele ano. Em março de 1921, retornou ao Brasil, acompanhado por sua esposa. O casal teve 2 filhos, David e Débora. Em 1922, seguiu para Vitória, no Espírito Santo, para estabelecer a Assembleia de Deus naquela capital, permanecendo até 1924, quando foi para Santos fundar a Assembleia de Deus no estado de São Paulo, em 1927. O casal Berg mudou-se para a capital São Paulo, onde Daniel continuou fazendo seu trabalho de evangelismo até 1930. Depois de um período de descanso, seguiu para a obra missionária em Portugal, entre os anos 1932 e 1936, na cidade de Porto. Após passar pela Suécia, retornou ao Brasil em 11 de maio de 1949. Permaneceu na cidade de Santo André, em São Paulo, até 1962, quando retornou definitivamente para a Suécia. Daniel Berg sempre foi muito humilde e simples. Em suas pregações e diálogos, sempre demonstrou essas virtudes. Ninguém o via irritado ou desanimado. Sempre que surgia algum problema, estas eram suas palavras: Jesus é bom, glória, aleluia, Jesus é bom, Jesus é muito bom. Ele salva, batiza no Espírito Santo e cura os enfermos. Ele faz tudo por nós. Glória a Jesus, aleluia. No Jubileu de Ouro das Assembleias de Deus no Brasil, comemorado em Belém, Berg estava lá, inalterado. Enquanto os irmãos faziam referência às suas atuações no início da obra, para ele a glória era única e exclusivamente para Jesus. Berg considerava-se apenas um instrumento de Deus. Nas comemorações do Jubileu no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, quando o pastor Paulo Leivas Macalão colocou em sua lapela uma medalha de ouro, Berg externou visivelmente em seu rosto a ideia de que não merecia tal honraria. Até 1960, Berg recebeu diretamente de Deus a cura de suas enfermidades mediante a oração da fé, mas a respeito de suas condições de vida nos seus anos finais, pode-se inferir que não tinha um amparo que merecia. A esse respeito, o pioneiro Adrião Nobre protestou na revista A Seara, edição de novembro e de dezembro de 1957. O irmão Berg reside em São Paulo, cidade de Santo André. Não sei como ele vive ultimamente. Tive, contudo, notícias desagradáveis com relação à sua condição de vida. Não tem, segundo soube, o descanso que merece, nem um conforto que lhe devemos proporcionar. Irmãos, não sejamos injustos, lembremos-nos de auxiliar o tão amado pioneiro da obra pentecostal no Brasil. Em 1963 foi hospitalizado na Suécia, mesmo assim ainda trabalhava para o Senhor. Ele saía da enfermaria para distribuir folhetos e orar pelos que se decidiam. A disciplina interna do hospital não lhe permitia fazer esse trabalho. Por isso, uma enfermeira foi designada para impor-lhe a proibição. Porém, ao deparar-se com o homem de Deus, observavam as pessoas e tudo mais ao seu redor. Mais vigoroso em sua tarefa espiritual, não teve coragem e desistiu da tarefa. Com surpresa, Berg, avistaram um pequeno restaurante. Estavam com muita fome e resolveram aproximar. Em 27 de maio de 1963, entraram e comeram pela primeira vez uma autêntica comida brasileira. Tudo muito diferente